Boa tarde, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Espero que esse encontro esteja sendo uma fonte de bênção para vocês, que esse encontro esteja sendo um processo de aprendizado e um processo de proximidade com Deus. Que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, esse encontro possa ser um pouquinho de luz na vida de cada um de vocês e que vocês possam aproveitá-lo da melhor forma possível. Queria convidar cada um de vocês a um momento de reflexão, mas para que essa reflexão aconteça, eu quero contar uma história de um homem que vivia com seu pai e tinha tudo de bom e do melhor. Ele vivia em comunhão com seu pai e tinha tudo a seu dispor. Só que as coisas do mundo, a vontade de ser maior e melhor, fez com que esse homem se afastasse do seu pai, que esse homem encontrasse as coisas ruins da vida. E esse homem teve um problema com seu pai e se afastou dele. Esse homem é Adão. Adão vivia em comunhão com Deus. Adão tinha intimidade com Deus. Adão era tão íntimo, conhecia tão bem a Deus, que ele conhecia ele pelos passos. No Gênesis nos diz que quando ele comeu do fruto e se deu conta de que ele estava nu, ele ouviu os passos de Deus se aproximando. E é necessário uma intimidade, um conhecimento muito grande de alguém para conhecê-lo através dos passos. Mas Adão tinha tudo. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha todo o paraíso a seu dispor. Mas mesmo assim, ele queria mais. Ele queria talvez ser até igual ao Criador. E ele pecou junto com Eva e se afastou da presença de Deus. E assim também, nós, pecadores, às vezes nós temos tudo a nosso dispor. Nós temos a salvação, nós temos a graça de Deus e nós temos algo essencial, que é o nosso tema aqui hoje, que é a misericórdia de Deus. Nós temos a misericórdia ao nosso dispor e mesmo assim nós vamos para o mundo, nós buscamos o pecado, nós abrimos mão de toda essa liberdade que Deus nos dá pelas coisas do mundo. Nós gastamos tudo isso de bom que Deus põe à nossa disposição com coisas supérfluas. Nós deixamos de ser participantes da graça para sermos participantes do mundo. E na reflexão de hoje, que está em Lucas 15, nós temos a parábola do filho pródigo. Um filho que tinha bens, filho de um pai rico, e que tinha também, como Adão, tudo a seu dispor, mas que queria conhecer o mundo. O mundo chamou e ele respondeu ao chamado do mundo, a ponto de ele chegar ao seu pai e dizer: pai, me dá a minha parte da herança. Antigamente só se dividia, e hoje também, a herança quando o pai falecia, quando o pai morria. Aquele filho dizer para o pai naquele momento que ele queria a parte dele da herança foi o mesmo que dizer: pai, para mim você não vive mais, você morreu. Pensa para um pai ouvir isso de um filho. Naquele momento, o filho pródigo, ele disse que o pai dele era apenas um objeto, talvez um banco. Apenas isso. E pediu a parte dele da herança, para que ele pudesse ir para o mundo, para que ele pudesse aproveitar as coisas do mundo, porque tudo aquilo que ele já tinha não era suficiente. Ele tinha bens, ele tinha tudo do bom e do melhor. E mesmo assim não era suficiente. O mundo chamou e ele respondeu ao chamado do mundo. Quando ele disse para o pai: pai, me dá o que me cabe da herança, aquilo foi como diminuir o pai dele da pior forma possível. Mas o pai, que nessa parábola representa de forma fantástica Deus, deu a liberdade para o seu filho. Em momento algum o pai tentou impedir que o filho saísse ou recebesse o que era dele de direito. Atendendo ao pedido, ele dividiu a herança e entregou ao filho o que era dele. Daí para frente, o filho foi para o mundo, aproveitou da herança do pai, usou tudo que tinha, até que chegou um ponto em que o vazio tomou conta. Porque a parábola, de forma metafórica, nos fala dessa presença paterna de Deus na nossa vida. E principalmente a liberdade que Deus nos dá. Deus nos ama, Deus quer que a gente esteja próximo a Ele.
mas Ele quer um amor livre, Ele quer um amor gratuito, um amor que você escolha ter com Ele. Dessa forma, quando o filho pede ao pai, Ele autoriza, Ele entrega aquilo que o filho pediu e permite que ele vá. Da mesma forma, Deus nos permite nos afastar dele. Com certeza não é da vontade dele, mas mesmo assim, Ele nos permite seguir o nosso caminho. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus nos permite afastar dele. Mas o filho foi. O filho gastou tudo que tinha, atendeu ao chamado do mundo, aproveitou de tudo, com bebedeiras, com prostitutas, com tudo de ruim, aproveitou da forma como gostaria. Mas o que é do mundo passa, o que é do mundo acaba, e o dinheiro dele acabou. A liberdade que ele gastou de forma tão pífia chegou ao fim, a ponto de ele não ter mais o que comer, dele ter que voltar a procurar trabalho, dele ter que procurar fartura em outros lugares. E assim também somos nós. Quantas vezes nos afastamos da presença de Deus e vamos procurar preencher esse vazio em outros lugares, de outras formas, e não conseguimos. O filho pródigo teve que chegar ao ponto de cuidar dos porcos, e chegou ao ponto de passar tanta necessidade que ele queria comer a comida dos porcos e nem isso permitiam. Pensem a situação desse jovem que tinha tudo de bom na casa do pai e que nem agora a comida dos porcos poderia comer. Mas nesse momento nós chegamos a um ponto de conversão. Naquele momento em que ele estava na pior fase da vida dele, ele percebeu que o lugar dele era na casa do pai. E naquele instante em que ele percebe essa situação, ele começa um processo interno de conversão, a ponto de ele começar até a ensaiar o discurso que ele ia dizer para o pai quando voltasse, para que o pai talvez aceitasse ele como um empregado. Isso já demonstra também que o pai era misericordioso, porque o pai tratava bem os próprios empregados, que até os empregados tinham pão com fartura. E quando ele se dá conta de que essa fartura, esse alimento que ele precisava, ele só iria encontrar na casa do pai, ele ensaia esse discurso e se põe em caminhada em direção à casa de seu pai. Chegando, ele começa a falar o discurso e o pai prontamente abraça e manda os servos buscar vestes novas, sandália, colocar um anel no dedo e trata ele como um filho verdadeiro. Assim também é Deus na nossa vida. Não importa o quão distante a gente vá, não importa quão longe, não importa quantos pecados a gente cometa, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Deus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Porque a misericórdia de Deus, que é o ponto-chave dessa parábola, é infinita. Deus, como Pai, que Jesus nos ensinou a chamá-lo, está sempre disposto a nos perdoar, a nos receber de volta. Mas quantas vezes nós nos afastamos tanto da presença dele, nós não sentimos nem dignos de estarmos de volta, que quanto mais a gente nos afasta, mais difícil é para voltar. Agora pensa esse filho que, pedindo a sua herança, jogou para o pai que ele não era mais nada, que ele era apenas uma fonte de dinheiro e foi embora. Pensa ele voltar agora, implorando ao pai para que fosse um simples empregado. Mas o primeiro passo para startar esse processo de conversão na vida desse jovem foi não ter orgulho. Quando o orgulho saiu, ele percebeu que ele tinha que voltar, que ele tinha que se prostrar diante dos pés do pai e pedir para que ele voltasse. E o pai teve compaixão. A palavra nos diz que o pai teve compaixão pelo seu filho. Compaixão é sentir a paixão que o outro está sentindo. O pai se colocou no lugar do filho e percebeu que aquele momento também era difícil para ele, e prontamente o aceitou de volta. Mandou até fazer uma festa, mandou matar o novilho cevado
Então o filho foi recebido de volta como um herdeiro, como filho, e assim também somos nós. Não importa o quão longe nós nos distanciemos do Pai, Ele está sempre de braços abertos, pronto a nos receber. Por que que nós vamos ficar aí no mundo comendo lavagem no chiqueiro, buscando a comida dos porcos, se na casa do Pai nós temos o banquete? Se o banquete está servido para cada um de nós? Quanto tempo vai demorar para nós deixarmos o orgulho de lado, a quebrar esses desvios de caráter na nossa vida e entendermos que o mundo nunca vai preencher esse vazio, que o único que pode preenchê-lo é o amor do Pai, é a misericórdia de Deus. Jesus, quando disse essa parábola, estava pregando para o povo e os fariseus estavam escandalizados porque ele pregava para os pecadores. E foi quando Jesus falou dessa parábola para cada um deles. Porque nessa parábola temos a figura do filho mais velho, que quando viu o irmão voltando, ficou com raiva, ficou incomodado e ainda disse: Pai, estou aqui a vida inteira contigo, nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos. Agora vem esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas e você faz festa para ele. E o pai fala que aquele filho estava morto e voltou a viver. E isso nos lembra que muito tempo depois, numa carta de São Paulo aos Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Quando aquele filho resolveu abandonar a presença do pai para ir buscar o mundo, ele morreu, porque ele morreu espiritualmente, porque ele deixou de estar na presença de Deus. E quando ele volta para a graça, quando ele volta para a presença de Deus, ele volta à vida, porque só Deus dá a vida, porque só Deus dá a vida para cada um de nós. Então, quando o filho mais velho chega incomodado, o pai fala: ele estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e voltou à vida. E esse filho mais velho acende um alerta para cada um de nós. Nós que estamos dentro da igreja, nós que nos julgamos participantes da graça, mas que temos pouca ou nenhuma abertura à real misericórdia do Pai. Esse filho mais velho não compreendeu a misericórdia do Pai. Ele estava com ele, ele convivia com ele, mas ele não entendeu a misericórdia que o Pai tinha. Porque ele não aceitava. A parábola termina sem nos informar se aquele filho mais velho entendeu ou não. Mas até aquele momento ele não tinha compreendido. E o pai fala: tudo que é meu é seu, nós estamos juntos. Mas aquele filho não tinha abertura às ideias do pai. Ele não ouvia. E assim, nós temos que ter um alerta na nossa vida para que nós não nos tornemos esse filho mais velho. Que nessa parábola, a teologia nos diz que faz referência aos fariseus que estavam ouvindo também, que eles estavam lá, que eles cumpriam os mandamentos, que eles cumpriam a lei, mas não tinha abertura nenhuma à palavra de Deus. Então nós temos que estarmos atentos para que nós não sejamos esse filho mais velho que está dentro da igreja, que está convivendo, que está com o Pai, que está próximo, mas não tem nenhuma abertura, que não deixa essa misericórdia do Pai agir, que não é instrumento dessa misericórdia, que não consegue entender essa misericórdia. Um pouco antes desse versículo, na parábola da dracma perdida, Jesus fala que há festa no céu por um só pecador que se converte. E foi por isso que o pai, recebendo aquele filho que estava distante, que estava no mundo, que estava perdido, e voltou e reencontrou o caminho, ele fez festa. Há de se haver festa. Então aqueles que já estão aqui, que já estão próximos a Deus dentro da igreja, mas que não têm abertura nenhuma à palavra de Deus, não tem do que reclamar, como o filho mais velho reclamou. Ele estava lá, ele cumpria os preceitos, cumpria os mandamentos, mas não entendeu nada da misericórdia. Então nós temos que ter esse discernimento,
para entender que, às vezes, estar na igreja não significa conversão verdadeira. Não significa que estamos a salvo. Que o nosso processo de conversão é diário. Que o nosso processo de conversão é mudança de comportamento. É a metanoia de São Paulo. É aquela mudança radical. É quando a palavra entra e o orgulho sai. É quando a palavra entra e o mundo sai. Porque onde há luz, não há trevas. Porque a definição de trevas é a ausência de luz. Mas a definição de luz também é a ausência de trevas. Então, onde há luz, não há trevas. Então, nós não podemos deixar que nós sejamos como o filho mais velho, que convive com o pai, que se delicia com os bens do pai, mas não tem abertura ao amor do pai. Então, quando o filho volta, se faz uma festa, e esse filho representa cada um de nós, uma parábola de mais de 2000 anos, e que se faz tão atual. Quantas vezes nós estamos aí pelos bares da vida, pela pornografia, pela prostituição? Quantas vezes nós participamos da igreja, mas participamos do mundo? Nós não entendemos nada. Porque a partir do momento que entendermos que a misericórdia de Deus e que o amor de Deus é o que nos preenche, nada do mundo vai fazer sentido mais. Nada do mundo vai nos chamar ou nos convencer. Então nós temos que ter cuidado. Eu já fui muitas vezes esse filho pródigo. Passei por muitas situações na minha vida. Cheguei ao chiqueiro, cheguei a praticamente comer a comida dos porcos, metaforicamente, claro, até o momento em que eu percebi, pela graça de Deus, que o meu lugar era na casa do Pai, que eu precisava voltar para a casa do Pai, que eu precisava ser participante dessa misericórdia. Estava um ponto em que eu estava tão afastado que para mim já não fazia sentido nenhum voltar. E quem me conhece sabe, eu passei duras penas para conseguir voltar para a casa de Deus. E assim, convidando cada um a essa reflexão, dentro desse encontro, que cada um possa avaliar como que você está usando esses bens que Deus te dá, como que você está usando essa herança que Deus te deu. Nossa herança é a salvação, nossa herança é a misericórdia, nossa herança é o amor de Deus. Como que cada um está usando isso? Como que cada um está usando esses bens que o Pai nos coloca à disposição? Será que cada atitude que a gente anda tendo corresponde a essa misericórdia que Deus tem conosco? Será que nós estamos sendo participantes verdadeiros da casa do Pai? Ou será que nós estamos sendo filhos mais velhos, como na parábola, que além de participar de tudo, participa também do mundo? Então nós temos que ter essa atenção com as pessoas ao nosso redor, com o nosso irmão, para que nós não hajamos como esse filho mais velho, que ao ver a misericórdia de Deus acontecendo na vida do irmão, nós ficamos tristes, nós não aceitamos. Logo o filho mais velho, que era tão próximo do pai, que já conhecia, que como o próprio pai disse, estava sempre com ele, não entendeu nada, ficou bravo, porque o irmão esbanjou os bens. Pródigo, de acordo com o dicionário Aurélio, significa aquele que esbanja bens. Em que pontos da nossa vida nós estamos sendo pródigos? Pródigos com a misericórdia de Deus? Pródigos com o amor de Deus? Mas misericórdia infinita não significa também que nós possamos abusar dela.
Nós temos que entrar em processo de conversão diária, de mudança de atitude, para que quando a gente voltar para a casa do Pai, seja uma volta verdadeira, uma volta de coração, uma volta que vai nos colocar de uma vez por todas na presença do Pai. São Paulo, que perseguia os cristãos, que estava indo prender os cristãos em Damasco, teve o seu primeiro encontro com Jesus, a ponto de Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E com aquele pequeno encontro, Paulo ardeu no fogo do Espírito Santo a vida inteira, com um encontro apenas. Quantos encontros com Deus, com Jesus, nós já tivemos na nossa vida, que não durou nem uma semana, talvez? Quantos encontros, quem já fez o renascer, quem não fez? Quantos encontros nós já tivemos, que dizíamos verdadeiros de conversão, e dali uma semana, já estamos no mundo de novo? Que filho pródigo é esse que vai e volta, que vai e volta? A reflexão de hoje é para nos chamar a atenção que Jesus nos disse sobre a misericórdia de Deus. Nessa época em que Jesus pregava para o povo, o acesso a Deus era apenas do sumo sacerdote. Tinha um lugar no templo chamado Santo dos Santos, em que apenas o sacerdote poderia ter acesso uma vez no ano. Mas Jesus veio democratizar o acesso a Deus. Tanto é que na cruz, quando Jesus morre, o véu do templo rasga de cima a embaixo. Porque a partir daquele momento, por Ele e através dele, nós temos acesso irrestrito a Deus. Naquele momento, Jesus democratizou, dando a própria vida, o acesso a Cristo, a todos nós. O acesso à casa do Pai, o acesso ao banquete. Então, irmãos, por que ficar por aí comendo lavagem? Por que ficar por aí nos chiqueiros da vida, sendo que você foi feito para estar aqui na casa do seu Pai? Sendo que você foi feito para estar aqui no banquete. Por quê? Espero que esse encontro esteja sendo uma fonte de alegria na vida de cada um de vocês. Espero que essa meditação tenha servido como um convite à reflexão para cada um de vocês. E espero que cada um de nós possa perseverar nessa missão de conversão tão difícil para todos nós. Porque o mundo chama. Padre Léo falava que o diabo sabe a isca para pescar cada um de nós. Mas nós temos também outros exemplos. Santo Antônio pregava, independente da situação, no lugar que ele não conseguia pregar, que as pessoas estavam tão fechadas à misericórdia e ao amor de Deus, ele foi pregar para os peixes. E é um dos milagres. Todos os peixes, de forma ordenada, se organizaram, colocaram a cabeça para fora d'água, e ele pregou para os peixes. Ele pregou para os peixes. Como está sendo a nossa pregação? Como está sendo a nossa função de portadores da Boa Nova? Como está sendo o nosso processo de conversão diária? Quantas pessoas nós já aproximamos do amor de Deus? Ou nós temos aquela fé fechada, medíocre, que mal sustenta nós mesmos? Então que possamos ter esse discernimento, para que, independente de quão igual ao filho pródigo nós estejamos, nós tenhamos condição de voltar para a casa do Pai, que é onde o banquete está servido para cada um de nós. E que nós possamos tentar não sermos iguais a esse filho mais velho, que mesmo estando na presença do Pai, convivendo com o Pai, tendo tudo que era do Pai, mas não compreendia o Pai. Era vazio daquela misericórdia que o Pai tinha, que independente das atitudes do filho pródigo,
acolheu ele de braços abertos. Que independente dos pecados do filho, acolheu ele de volta. Que possamos tirar o orgulho como o filho pródigo fez, abrir os olhos para o que realmente importa e que possamos voltar verdadeiramente para a casa do Pai. Que possamos voltar para onde nós deveríamos nem ter saído, porque o nosso lugar é aqui. O nosso lugar é participando desse banquete. O nosso lugar é convivendo e sendo participantes dessa misericórdia que nos acolhe, desse amor que nos envolve. Espero que cada um de vocês possam aproveitar o máximo desse encontro. E eu queria convidar cada um de vocês nesse momento para que vocês, onde quer que você esteja, que você fechasse os seus olhos, que você acalmasse o seu coração. Feche seus olhos, acalma o seu coração, se coloca na presença de Deus. Em seguida nós teremos um momento com o Padre Samuel, em que vocês vão ter a oportunidade verdadeira de voltar aos braços do Pai. A oportunidade verdadeira de voltar para casa. Eu queria que você fizesse, nesses minutos finais, um exame de consciência. O quão pródigo você está sendo? O quão pródigo você está vivendo a sua vida? E que você começasse a conversar com Deus da sua forma. Que você começasse a falar: Deus, eu estou no mundo, ou eu estou dentro da igreja e não estou compreendendo nada. Deus, eu estou pecando, eu estou me afastando de Ti. Conversa com Ele. Acalma o seu coração, acalma a sua mente. Nós estamos em um momento de pandemia, num momento de dificuldade extrema para muita gente, de confinamento, de ansiedade, de estresse, de depressão. Fala com Ele: Senhor, eu quero que a sua misericórdia entre em mim. Eu quero que o seu amor me preencha, Senhor. Porque eu não quero mais estar com os porcos e nem ter que comer a comida dos porcos. Porque eu sou teu filho, Pai. E o meu lugar é na sua presença. E o meu lugar é próximo a Ti, nos seus braços. Fala para Deus, conversa com Ele, acalma o seu coração. Independente do que você esteja passando nesse momento, independente de qualquer ansiedade, independente de qualquer coisa ruim na sua vida, muitas pessoas com medo de perder o emprego, muitas pessoas com ansiedade, com depressão de ficar preso dentro de casa. Fala com Deus, se permita, faça como o filho pródigo, deixe o orgulho de lado para que o amor de Deus entre, para que o processo de conversão realmente aconteça. E prepara seu coração. Prepara o seu coração para voltar para a casa do Pai. Porque você é filho amado de Deus e o seu lugar é nos braços dele.